Josué, capítulo 19. Saiu a segunda sorte a Simeão para a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e foi a sua herança no meio da herança dos filhos de Judá. E tiveram na sua herança Berseba, e Seba, e Molodá, e Azar-Sual, e Balá, e Azen, e Eutolade, e Betul, e Ormã, e Ziclag, e Bet-Marcabote, e Azer-Susa, e Bet-Laboate, e Suraim, 13 cidades e as suas aldeias, e Aim, e Rimon, e Éter, e Azã, 4 cidades e as suas aldeias, e todas as aldeias que havia em redor dessas cidades, até Baalat-Ber, que é Ramá do sul. Esta é a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo suas famílias. A herança dos filhos de Simeão foi tirada do quinhão dos de Judá, porquanto a herança dos filhos de Judá era demasiadamente grande para eles, pelo que os filhos de Simeão tiveram a sua herança no meio deles. E saiu a terceira sorte pelos filhos de Zebulun, segundo as suas famílias, e foi o termo da sua herança até Zaride, e sobe o seu termo pelo ocidente a Maralá, e vai até Dabezete, e chega também até o ribeiro, que está de fronte de Jocneão, e de Saride volta para o oriente, para o nascente do sol, até ao termo de Quislote-Tabor, sai de Dabarate, e vai subindo a Jafia, e dali passa pelo oriente, para o nascente, a Gat-Efer, em Et-Cazim, e chegando a Rimon Beteor, que vai até Neá, e rodeando-a passa o termo para o norte, Anatom, chegando ao vale de Iftael, e Catat, e Naalau, e Sinron, e Idalá, e Belém, 12 cidades e as suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Zebulun, segundo as suas famílias, essas cidades e as suas aldeias. A quarta sorte saiu para Issacar, aos filhos de Issacar, segundo as suas famílias, e foi o seu termo de Israel, e Quizolote Sunem, e a Faraim, e Sion, e Anarat, e Rabit, e Quizion, e Ebs, e Remet, e Enganim, e Enadá, e Bet-Pazés. E chega esse termo até Tabor, e Saazina, e Bet-Semes, e vai terminar no Jordão, 16 cidades e as suas aldeias. Esta é a herança da tribo dos filhos de Issacar, segundo as suas famílias, essas cidades e as suas aldeias. E saiu a quinta sorte para a tribo dos filhos de Aser, segundo as suas famílias, e foi o seu termo Eucat, e Ali, e Beten, e Akzaf, e Alameleque, e Amade, e Mizal, e chega ao Carmelo para o ocidente, e a Sior-Libenat, e volta para o nascente do sol, a Bet-Dagon, e chega a Zebulon, e ao vale de Iftael, ao norte de Bet-Emek, e Deneiel, e vem a sair a Cabul pela esquerda, e Hebron, e Reobe, e Amon, e Caná, até a grande Sidom, e volta este termo a Ramá, e até a forte cidade de Tiro. Então torna este termo a Oza, para terminar no mar, na região de Aquzibe, e Umá, e Afeque, e Reobe, e 22 cidades e suas aldeias. Esta é a herança da tribo dos filhos de Aser, segundo as suas famílias, essas cidades e as suas aldeias. E saiu a sexta sorte para os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, e foi o seu termo desde Elef, e desde Alon em Zananim, e Adami-Nequebe, e Gebeneel, até Lacum, terminando no Jordão. E volta este termo pelo ocidente a Asnot-Tabor, e dali passa ao Coque, e chega a Zebulun, ao sul, e chega a Aser ao ocidente, e a Judá pelo Jordão, e ao nascente do sol. E são as cidades fortificadas, Zidim, Zer, Amat, Hakat, e Kineret, e Adama, e Aramá, e Azor, e Quedes, e Edrei, e em Azor, e Iron, e Migdal-El, Arém, e Bet-Anat, e Bet-Semes, 19 cidades e as suas aldeias. Esta é a herança da tribo dos filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. A sétima sorte saiu para a tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, e foi o termo da sua herança Sora, e Estual, e Irsemes, Saalabim, e Aijalon, e Itla, e Ilon,
e Tina, e Icron, Eutec, Gibeton, Baalat, e Geued, e Jeude, e Beni-Bereque, e Gade-Rimon, e Me-Jarcon, e Racon, e com o termo de fronte de Jafon. E saiu, porém, pequeno termo aos filhos de Dan, pelo que subiram os filhos de Dan e pelejaram contra Lezem, e a tomaram e a feriram ao fio da espada, e a possuíram e habitaram nela, e a Lezem chamaram Dan, conforme o nome de Dan, seu pai. Esta é a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. Acabando, pois, de repartir a terra em herança, segundo seus termos, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Num, herança no meio deles. E segundo o mandado do Senhor, lhe deram a cidade que pediu, a Timnat-Será, na montanha de Efraim, e reedificou aquela cidade e habitou nela. Estas são as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das famílias repartiram as tribos dos filhos de Israel, em herança, por sorte, em Siló, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação, e assim acabaram de repartir a terra. Josué, capítulo 20. E falou mais o Senhor a Josué, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Apartai para vós as cidades de refúgio, de que vos falei pelo ministério de Moisés, para que fuja para ali o homicida, que matar alguma pessoa por engano, e não com intenção, para que vos sirvam de refúgio contra o vingador de sangue. E fugindo para alguma daquelas cidades, pôr-lhe-ás a porta dela, e exporá a sua causa aos ouvidos dos anciãos de tal cidade. Então o tomarão consigo na cidade, e lhe darão lugar para que habite com eles. E se o vingador do sangue o seguir, não entregarão na sua mão o homicida, porquanto não feriu seu próximo com intenção, e não o odiou antes. E habitará na mesma cidade, até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então o homicida voltará, e virá à sua cidade e à sua casa, a cidade de onde fugiu. Então designaram a Quedes, na Galileia, na montanha de Naphtali, e a Siquém, na montanha de Efraim, e Kiriate Arba, esta é Hebron, na montanha de Judá, e além do Jordão, na direção de Jericó, para o oriente. Designaram a Bezer, no deserto, na campina da tribo de Ruben, e a Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e a Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. Estas são as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel, e para o estrangeiro que habitasse entre eles, para que se acolhesse a elas todo aquele que por engano matasse alguma pessoa, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até se apresentar diante da congregação. Josué, capítulo 21. Então os cabeças dos pais dos levitas se achegaram a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, e falaram-lhes em Siló, na terra de Canaã, dizendo: O Senhor ordenou, pelo ministério de Moisés, que se nos dessem cidades para habitar, e os seus arrabaldes para os nossos animais. Por isso, os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, conforme a ordem do Senhor, as seguintes cidades e os seus arrabaldes. E saiu a sorte para as famílias dos coatitas e aos filhos de Arão, o sacerdote, que eram dos levitas. Tiveram por sorte da tribo de Judá, e da tribo de Simeão, e da tribo de Benjamim, 13 cidades. E aos outros filhos de Coate couberam por sorte das famílias da tribo de Efraim, e da tribo de Dan, e da meia tribo de Manassés, 10 cidades. E aos filhos de Gerson couberam por sorte das famílias da tribo de Issacar, e da tribo de Aser, e da tribo de Naphtali, e da meia tribo de Manassés em Bazã, 13 cidades. Aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, e da tribo de Gade, e da tribo de Zebulon, 12 cidades. E deram os filhos de Israel aos levitas estas cidades, e aos seus arrabaldes por sorte, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés. Deram mais da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão essas cidades que por nome foram mencionadas, para que fossem dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas,
dos filhos de Levi, porquanto a primeira sorte foi sua. Assim lhes deram a cidade de Arba, do seu pai Anaque. Esta é Hebrom, no monte de Judá, e os seus arrabaldes ao redor. Porém, o campo da cidade e as suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné, por sua possessão. Assim, aos filhos de Arão, o sacerdote, deram Hebrom, cidade de refúgio do homicida, e os seus arrabaldes, Líbana, e os seus arrabaldes, Jatir e os seus arrabaldes, e Estemoa e os seus arrabaldes, e Olom e os seus arrabaldes, e Debir e os seus arrabaldes, e Aim e os seus arrabaldes, e Jutá e os seus arrabaldes, e Bet-Semes e seus arrabaldes, 9 cidades destas 2 tribos. E da tribo de Benjamim, Gibeão e os seus arrabaldes, Geba e os seus arrabaldes, Anatote e os seus arrabaldes, e Almon e os seus arrabaldes, 4 cidades. Todas as cidades dos sacerdotes filhos de Arão foram 13 cidades e os seus arrabaldes. E as famílias dos filhos de Coate, levitas, que ficaram dos filhos de Coate, tiveram a cidade na sua sorte, da tribo de Efraim. E deram-lhes Siquém, cidade de refúgio do homicida, e os seus arrabaldes, no monte de Efraim, e Gezer, e os seus arrabaldes, e Quibzaim, e os seus arrabaldes, e Bet-Horon, e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Dan, Eutec, e os seus arrabaldes, Gibeton, e os seus arrabaldes, Ajalon e os seus arrabaldes, Gat-Rimon, e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da meia tribo de Manassés, Taanac, e os seus arrabaldes, e Gat-Rimon, e os seus arrabaldes, 2 cidades. As cidades para as famílias dos demais filhos de Coate foram 10, e os seus arrabaldes. E aos filhos de Gerson, das famílias dos levitas, deram da meia tribo de Manassés, Golã, cidade de refúgio do homicida, em Bazã, e os seus arrabaldes, e Beesterá, e os seus arrabaldes, 2 cidades. E da tribo de Issacar, Quision e seus arrabaldes, Taberat e os seus arrabaldes, Jarmute e os seus arrabaldes, Enganim e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Aser, Misal e os seus arrabaldes, Abdon e os seus arrabaldes, Eucat e os seus arrabaldes, Reobe e os seus arrabaldes. E da tribo de Naphtali, Quedes, cidade de refúgio do homicida, na Galileia, e os seus arrabaldes, Ramot-Dor e os seus arrabaldes, e Cartã e seus arrabaldes, 3 cidades. Todas as cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, foram 13 cidades e os seus arrabaldes. E as famílias dos filhos de Merari, aos demais levitas, foram dadas da tribo de Zebulon, Jocneão e os seus arrabaldes, Cartã e os seus arrabaldes, Timná e os seus arrabaldes, Naalau e seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Ruben, Bezer e seus arrabaldes, Ejaza e os seus arrabaldes, Quidemot e os seus arrabaldes, e Mafaate e seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Gade, Ramot, cidade de refúgio do homicida, em Gileade, e os seus arrabaldes, e Manaim e os seus arrabaldes, Esbom e os seus arrabaldes, Jazer e os seus arrabaldes, ao todo 4 cidades. Todas estas cidades foram dos filhos de Merari, segundo as suas famílias, que ainda restavam das famílias dos levitas, e foi a sua sorte 12 cidades. Todas as cidades dos levitas, no meio da herança dos filhos de Israel, foram 48 cidades e os seus arrabaldes. E estavam estas cidades, cada uma com os seus arrabaldes, em redor delas. Assim estavam todas estas cidades. E desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. E o Senhor lhes deu repouso de todos os lados, conforme tudo quanto jurara a seus pais. E nenhum de todos os seus inimigos pôde resisti-los. Todos os seus inimigos o Senhor entregou-lhes nas mãos. Palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Deixe já o teu like, se inscreva no canal e ative as notificações.
Deus abençoe.